Quando os gregos pensavam na política, o que eles entendiam por política foi alguma coisa que eles próprios inventaram. Isso não quer dizer que antes dos gregos, antes dos romanos, não houvesse o exercício do poder, não houvesse governo, não houvesse autoridade. Claro que havia, né? Os grandes impérios que existiram antes e depois do mundo grego e do mundo romano. Mas qual era a marca do poder nesses grandes impérios antigos? A marca era a identidade entre o poder e a figura do governante. O governante era a encarnação do poder. Ele, como pessoa, encarnava nele a autoridade inteira, o poder inteiro. Ele era o autor da lei, o autor da recompensa, o autor do castigo, o autor da justiça, ou seja, a vontade do governante, vontade pessoal, individual dele, era a única lei existente. Qual é a diferença, entretanto, dos gregos e romanos face a esses grandes impérios, a esse grande poder que havia na antiguidade? O que fizeram os gregos e os romanos? Eles inventaram a política. Ou seja, eles criaram a ideia de um espaço onde o poder existe através das leis. As leis não se identificam com a vontade dos governantes. Elas exprimem uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva se exprimiu em público, nas assembleias, através da deliberação, da discussão e do voto. Ou seja, os gregos e os romanos submeteram o poder a um conjunto de instituições e a um conjunto de práticas que fizeram dele algo público, que concernia a totalidade dos cidadãos e que era discutida, deliberada e votada por eles. E, portanto, eles criaram a esfera pública, aquilo que nós chamamos de esfera pública. Ou seja, ninguém se identifica com o poder, a vontade de ninguém é lei e, portanto, a autoridade é coletiva, pública, é aquilo que constitui o cidadão. Os gregos puderam, e depois deles, os romanos, distinguir com muita clareza a autoridade pública, ou autoridade política, e a autoridade privada. E não por acaso, a autoridade privada tem um nome muito especial. Em grego, o chefe de família, que é aquele que detém a autoridade do espaço privado, né? E detém essa autoridade exclusivamente por sua vontade. A vontade dele é a lei. O chefe de família se chama despotes. E é porque a autoridade privada, a autoridade no espaço privado da família, é a autoridade do despotes, que é a autoridade absoluta de vida e morte sobre todos os membros da família, é que a autoridade no espaço privado se chama despótica. E os gregos diziam, quando a autoridade for despótica, o espaço público foi tomado pelo espaço privado e a política acabou. A condição da política é que não haja despotismo.